Pessoal, vamos continuar nossa introdução sobre pontos e canais. Agora nós vamos agulhar os pontos. Conhecemos a anatomia, a nomenclatura, fizemos uma introdução à anatomia, introdução à nomenclatura, introdução às categorias de pontos. Agora nós vamos ver assim, tá, como é que a gente vai agulhar esse ponto? Então, o ponto ele tem uma profundidade específica, esse é inerente a cada ponto, inerente à qualidade anatômica do ponto. Então, existem pontos que estão sobre grandes massas musculares, eles podem ser agulhados com maior profundidade. Existem pontos que estão na face, por exemplo, eles são mais superficiais, nas extremidades dos membros são mais superficiais. Então, inerente à anatomia do ponto, essa profundidade ela pode variar também de acordo com a sua intenção. Um indivíduo que está muito yangizado, você pode colocar a agulha muito superficialmente, porque o Ti tá muito na superfície. Então, animal muito agitado, com muita dor, a inserção da agulha é superficial. Um animal que está deficiente, envelhecido, cansadinho, a gente pode inserir com maior profundidade e também manipular essa agulha, né? Bom, então a profundidade é um aspecto no momento do agulhamento e o teti, que é a chegada do ti, é outro aspecto. Vamos ver o que são essas coisas. Então, profundidade, né? A gente tem vários tipos de agulha de vários tamanhos, por questões desse alcance, dessa profundidade, né? Essa agulha ela pode entrar só na derme, na hipoderme, na fáscia ou chegar na musculatura. E o que é o teti? O teti é a sensação que o indivíduo tem no momento do agulhamento, se esse agulhamento foi feito de maneira correta, se ele está no ponto de acupuntura. Então, esse indivíduo aqui do lado esquerdo, essa coluna da esquerda, a gente vê o que o indivíduo relata, e na direita é a coluna assim do que a gente vê na medicina veterinária. Então, um ser humano, ao ser agulhado, ele vai falar: eu senti um peso no ponto, parece que inchou, está dormente, ou eu tenho uma sensação de distensão, que é esse que é relacionado com essa sensação de inchaço no ponto, ou que contraiu, ou que tá uma sensibilidade dolorosa, ai, doeu muito, né? Senti calor. Isso é uma coisa que para mim é muito frequente. Você sentir o calor chegando no ponto, né? Ou a agulha pode ficar presa nesse ponto. Então, essas aqui são coisas que a gente vai ver no ser humano. Todas essas características, com exceção da agulha presa, só o ser humano consegue relatar. A agulha presa a gente consegue ver, né? E aqui do lado direito eu sinalizei algumas coisas que a gente vê nos animais. Então, a chegada do ti no ponto, ela induz um reflexo de retirada. Então, esse indivíduo vai ter um reflexo de panículo, ou ele vai puxar esse membro, ou ele vai querer te agredir, ou ele vai querer fugir, né? Depende da espécie com a qual a gente está trabalhando, da raça, se forem cães e gatos, do temperamento desse indivíduo, mas. A gente vai ver, a agulha acertou, a gente vai perceber resposta nesse indivíduo. Ou ele pode chegar a vocalizar, né? Pode haver uma contração muscular e cutânea, então o reflexo de panículo e o reflexo de retirada estão nisso, né? E o músculo vai reter a agulha, então o que é o fenômeno da agulha presa, que está descrito aqui à esquerda, né? É só uma forma diferente de descrever o mesmo fenômeno. Agulha presa porque a agulha está no ponto. Se ela foi inserida corretamente, se ela não entortou lá dentro, porque ela pode ficar presa porque entortou lá dentro. Não é essa a questão. Nós estamos falando da inserção correta da agulha. Bom, então existe uma profundidade e existe a necessidade da chegada do Ti para a eficácia da técnica de acupuntura, né? A gente já viu que existem algumas categorias de pontos, agora a gente vai aprofundar um pouco mais nesse conteúdo e eu trouxe aqui todas as categorias existentes, são 16 categorias de pontos. E olha, vou te dizer que não são todas, não.
Eu estou olhando aqui, existem pontos para finalidades terapêuticas muito específicas que não estão categorizados aqui, né? Todos eles estão descritos nos mapas, mas a categoria de pontos não está aqui nesse slide, viu? Então, olha, eu trouxe 16 categorias, nós temos mais, e no nosso curso nós vamos olhar para essas categorias. Os pontos antigos, os pontos fonte, os pontos de assentimento, os pontos de alarme, os pontos de acúmulo e os pontos de influência. Nós vamos ver 6 categorias de pontos de acupuntura. Então, os pontos Shu antigo, ou pontos de comando, pontos dos 5 movimentos, eles são os pontos que representam os 5 movimentos em cada canal. Cada canal vai ter um ponto fogo, um ponto terra, um ponto metal, um ponto água e um ponto madeira. Todos esses pontos Shu antigos, eles estão entre os cotovelos e a mão, ou entre os joelhos e os pés. Então, são pontos de extremidades utilizados com uma frequência enorme e que vão nos trazer recursos para tonificação, sedação, harmonização desse indivíduo. E esses pontos do Shu antigos, eles são nomeados ponto nascente, manancial, rio, riacho, mar. Todos esses pontos Shu antigos estão naquelas tabelas de 5 movimentos. Então, tem o ponto terra da terra, mas tem o fogo da terra, a madeira da terra, o metal da terra, a água da terra. E assim sucessivamente. Então, estão todos eles naquelas tabelas de 5 movimentos, né, como temos aqui esse desenho dos 5 movimentos, né, com o pentagrama dos 5 movimentos, ciclo de criação, ciclo de controle, né, criação e geração, controle, tá? Então, todo movimento vai ter os 5 pontos. Isso daqui é um fractal, tem os 5 movimentos no corpo e dentro de cada movimento tem os 5 movimentos também, e assim vai ao infinito. A gente tem tabelas desses pontos Shu. Então, os pontos Shu antigos dos canais Yin. Então, qual é o ponto poço do pulmão? P11, que é a extremidade do pulmão. Peraí, vamos lembrar da anatomia aqui? Anatomia da medicina chinesa, o indivíduo em posição bipedal, com os braços para o alto. Então, a face lateral do membro para fora, a face medial para dentro. E aí a gente tem pulmão 11. Vamos tentar localizar pulmão 11 aqui. Eu sei que o pulmão é Yin. Ele está se nutrindo de uma energia da terra que é Yin. Então, ele está no gial superior, ele está no braço. Se ele é Yin, ele está na face medial. Se ele se nutre da terra que é Yin, ele vai começar no tórax e terminar nas mãos. Então, o pulmão 11 é um pontinho bem na pontinha do dedo, no canto ungueal, tá? Então, deu para entender que a gente tem uma lógica para localizar os canais. Agora, exatamente onde é o pulmão 11, ou esse coração 7, esse rim 3, aí eu vou lá no mapa e olho. Mas quando eu penso em coração, ele está no gial superior, então ele está na face medial de membro torácico. Se eu penso em rim, ele está em gial inferior, ele vai estar na face medial, porque ele é um órgão. Se fosse bexiga, estaria na face lateral, que é uma víscera. Ok? Então, aqui a gente tem uma tabela desses pontos Shu antigo. Esses pontos Shu antigos, eles são usados em terapêutica. A gente vai olhar um pouco dessa terapêutica hoje, porque a gente precisa entender o porquê de estudar anatomia. E aí a gente fala um pouco de fisiologia e patologia. Mas a gente vai ter a oportunidade de se aprofundar nesse conteúdo, tá? Aqui estão os pontos Shu antigo dos canais Yang, então intestino grosso, triplo aquecedor, tá? Yang tá na face lateral. Se ele é um acoplado,
de um zangue ligado ao gial superior, ele vai estar em membro torácico. Se ele é um acoplado de um zangue ligado ao gial médio e gial inferior, ele vai estar em membro pélvico. Lembrando então que nos 5 movimentos a gente tem o ciclo de geração e o ciclo de controle. Quando a gente vai trabalhar terapeuticamente, a gente usa esses ciclos. Se eu quero fortalecer, reforçar, tonificar um órgão que está deficiente ou vazio, eu vou fortalecer, tonificar, reforçar a mãe desse órgão. Então, para fortalecer o coração, você pode fortalecer o fígado, porque o coração é fogo, a mãe do fogo é a madeira onde está o fígado. E assim sucessivamente. Se eu quero fortalecer a terra, eu posso fortalecer, tonificar a mãe da terra, que é o fogo. E a gente vai então trabalhando com essa ferramenta dos 5 movimentos na estratégia terapêutica. A gente pode usar também, a gente pode querer sedar, e aí vai fazer dispersão. E aí o que a gente faz? Se eu preciso sedar esse órgão, então, por exemplo, o fígado, que costuma essa madeira pegar fogo, por causa dessa reatividade do fígado, ele costuma fazer padrão de excesso, doença de excesso. Aí, se eu preciso sedar, dispersar esse fígado, o que que eu vou fazer? Eu vou sedar e dispersar o filho desse fígado. Então, sedar, dispersar o coração, tá? Dá para entender isso? Assim, se o filho tá bem, a mãe tá bem. Em tese, né? Mães que conseguem maternar bem, que conseguem ser boas mães, nem todas mães são assim. Isso é uma responsabilidade enorme, tá? Mas em tese, vamos pensar na natureza, tá? Na leoa com seus filhotinhos, né? Se os filhotinhos estão bem, a leoa está tranquila, tá bom? Agora, se você quer deixar uma leoa triste, magoada, é você atacar os seus filhotinhos, enfraquecer os seus filhotinhos. Quer enfraquecer ela, enfraquece os filhotes, tá bom? Esse é o raciocínio. E a gente pode usar o ciclo de dominação terapeuticamente também. Então, se eu preciso tonificar um órgão que está doente, que está vazio, que está deficiente, eu vou mexer lá naquele avô, porque o avô é que faz o controle. Lembra? A água apaga o fogo derrete o metal impede o crescimento da madeira, a madeira retira os nutrientes da terra, a terra absorve a água. Isso é o ciclo de controle. Então, se a água está fraca, o que que eu vou fazer? Quem controla a água é a terra. Se a água está fraca, eu posso enfraquecer um pouco a terra para que essa terra não faça um controle excessivo sobre a água. Tudo bem? Dá para entender isso? E aí, se eu quero fortalecer essa água, desculpa, se eu quero fortalecer a água, eu enfraqueço a terra. Se eu quero sedar a água, eu fortaleço a terra, porque a avó ela vai controlar esse neto. Bom, aí a gente viu o uso dos 5 movimentos, né? Para estabelecer protocolo de tratamento, e agora a gente vai olhar para cada um desses pontos Shu antigo. Eu vou voltar uns slides. Cada um desses pontos que está aqui nesse diagrama que inclui os 5 movimentos e todos os 5 pontos de cada movimento. Então vamos olhar. A gente vai olhar para as categorias, né, dos pontos, que estamos na aula introdutória. Depois esses pontos vão ser vistos isoladamente, né? Então a primeira categoria é o ponto poço ou ponto Ting, que é a água que brota das profundezas da terra. Ele vai ser o ponto mais distal de todos os canais, então ou ele vai ser o primeiro ou o último ponto daquele canal.
tá? E vai ser considerado o local onde o Ti aflora e a origem de energia daquele canal. E a indicação de tratamento desses pontos é para alterações mentais e para eliminação de fator patogênico. Então, esse ponto na pontinha do canal, ele vai estimular uma circulação mais rápida daquele canal ali. Por isso, tem uma alteração mental, preciso fazer uma intervenção rápida, eu uso o ponto de extremidade. Se está começando a ficar gripado, resfriado, usa um ponto de extremidade, que são os pontos Ting. Aqui à direita a gente tem um mapa de pontos Ting em cavalos, tá? É uma técnica terapêutica muito usada, ponto Ting em cavalo. O cavalo costuma fazer muita doença de excesso. Aí o ponto Ting funciona bem para ele. Aí aqui a gente tem uma tabela com os pontos Ting para cada canal e a indicação do estímulo de cada um desses pontos Ting. Em seguida, o segundo ponto dos 5 movimentos é o ponto fonte, a água que começa a fluir. Então, brotou a água, minou a água, é o poço. Depois tem uma fontezinha de água, essa água começa a correr. Então a gente sente que tem cada vez mais ti vindo nessa sequência de pontos, né? Então esse ponto fonte, ele vai ser o terceiro ponto mais distal de todos os canais. Ele vai estar na região de metacarpo e metatarso. E é onde mina, onde a água começa a fluir, onde se manifesta a alteração dos zanfos. Esse ponto fonte, ele pode servir como um diagnóstico do órgão da víscera, então são pontos palpáveis. A gente pode palpar para entender se aquele zanfo está alterado, tá? E é ponto utilizado para tratamento de síndromes ou doenças de padrão de vazio, padrão de deficiência ou padrão de excesso ou plenitude de órgãos e vísceras, né? São pontos que normalmente existem técnicas que usam só esse ponto, só ponto fonte. Aqui de novo a gente tem uma tabela com todos esses pontos fonte e suas respectivas indicações. A gente viu lá o yin, aqui o yang. Em seguida, a gente vai ter o ponto riacho. Então, olha, ele brotou lá no poço, depois ele virou uma fontezinha, agora ele já é um riozinho pequeno, é um riacho, tá vindo cada vez mais É uma corrente de água que pode irrigar e transportar. Aí é o terceiro ponto mais distal de todos os canais, localizados no carpo ou tarso, tá? Esse ti começa a se derramar, ele começa a vir com maior intenção e ele tonifica e regula o órgão correspondente. Aqui a gente tem a tabela, então, desses pontos riacho e o número do ponto riacho de cada canal e à direita as suas funções. A gente vai ter uma aula só dessa técnica de tratamento pelos 5 movimentos. Tá? Hoje a nossa intenção é só entender, olha, esses pontos existem, eles estão tabelados, a gente consulta esses pontos, né? Então, continuam aqui os pontos riacho. Depois a gente tem um ponto rio, que é uma corrente de água mais caudalosa, que flui mais livremente, né? Vai estar entre carpo e úmero radial, ou vai estar entre tarso e fêmuro-tíbio patelar. Então, é entre punho e cotovelo, ou entre tornozelo e joelho. Então, vai estar no braço e na perna, tá? No antebraço e na perna, desculpa. Onde o ti começa a fluir mais fortemente. As indicações dos pontos rios são eliminação de patógeno, tá? E ação em tecidos, e zang e fu. Então, aqui de novo, a gente tem uma tabela com esses pontos rios. À esquerda, os pontos, à direita, as suas indicações aqui dos aspectos yin do corpo, dos aspectos yang do corpo. Em seguida,
Então, aquela aguinha brotou, uma fonte, vira um riacho, depois vira um rio, agora a gente tem o mar. Então, o ponto mar é um ponto que tem uma quantidade de ti maior e ele está nas articulações. Articulação, desculpa, nas articulações de cotovelo e de joelho. Lembra que a gente está falando dos pontos Chu antigo e todos são pontos de extremidade, do joelho para a extremidade, do cotovelo para a extremidade. Né? Aqui a gente já tem uma confluência maior de ti e uma ligação do interior com o exterior. Então, esses são pontos que vão mais profundamente. Então, quanto mais para a extremidade, mais superficial o efeito desse ponto, e mais ele vai trabalhar, por exemplo, o Wei Qi, ou ele vai dar uma dinâmica de fluxo naquele canal que precisa ser tratado, aquele canal. Você levou uma pancada, você vai estimular um ponto Ting, que é ponto de extremidade, né? Quando a gente já chega aqui no ponto mar, que é em cotovelo, joelho, a gente já tem um aprofundamento maior. Então, a indicação aqui já é mexer nos órgãos, tá? Então, a gente tem uma tabela de ponto mar, à esquerda os pontos, à direita as suas funções, seguindo aqui dos aspectos Yang dos pontos mar. Vamos fazer um resuminho do que são os pontos Chu antigo. Então, a gente tem o ponto Jing, ou poço ou nascente, que é na extremidade dos dedos, das mãos e dos pés, né? Membro torácico e membro pélvico. É utilizado para doenças mentais, perdas de consciência, coma, reanimação, febre alta e vai eliminar calor, vai ativar rapidamente. O Ting ele faz uma ativação rápida do canal. Em seguida, a gente tem os pontos mananciais, que é o penúltimo ponto do canal. Ele vai eliminar patógeno, fator patogênico, tá? Tanto pode ser calor, quanto pode ser frio. Todos os patógenos que a gente vai ver que patógenos são esses. O vento excessivo, umidade excessiva, calor excessivo, frio excessivo, tudo isso é patógeno, né? E esse ponto manancial, ele é um ponto para eliminação de patógeno. Depois a gente tem os pontos chu ou riacho, que é o terceiro ponto do canal, vindo da extremidade, né, em direção ao tórax, né, com exceção do canal da vesícula biliar, ele não vai ser o terceiro na vesícula, né? E aí já vai tratar doenças que são doenças mais intermediárias. Então, a articulação no corpo a gente considera que ela não está nem na superfície nem no interior, ela está nos dois, porque ela tem tecidos que são superficiais, como a pele, que está acima da articulação, a musculatura que está ao redor da articulação, mas ela vai ter tecidos mais profundos, como os ossos, né? E vai ter tendões, vai ter ligamentos. Então, a articulação a gente chama ela de um intermediário entre superfície e profundidade, né? E esses pontos riacho, eles são indicados para essas situações intermediárias, dores articulares. Em seguida, a gente tem o ponto Jing ou ponto Rio, e aí a gente não vai ter uma regra anatômica para esse ponto Rio, tá? Ele já vai tratar doenças mais profundas. Então, quando a gente asma, tosse, frio, calor, tá? Isso são doenças de esôfago já, né? E o ponto Mar, que está nos cotovelos, o joelho, que vai tratar doenças mais intensas, doenças de Zankfo, mas mais intensas. Vimos uma categoria de pontos, que são os 5 pontos Shu antigo, e que servem de base para toda uma terapêutica. Agora a gente vai ver uma segunda categoria de pontos, que são os pontos de alarme, ou pontos Mu, ou pontos ventrais, Mu ventrais, alarme ventrais, tá? A gente está aqui vendo à direita um mapa de acupuntura de um cão, onde a gente vê o abdômen e a face ventral do tórax desse animal, ventral da cervical, tá?
Esses pontos de alarme estão localizados nessa região e eles são pontos de diagnóstico reflexo, mas também são pontos de tratamento. O que é diagnóstico reflexo? É arco-reflexo mesmo. Então, a víscera não está bem, ela vai mostrar na superfície que não está bem. Isso é um fenômeno que se chama zonas de dor referida de Head, tá? Que foi estudada no final do século XIX por esse médico chamado Head. Então, realmente existe uma relação nervosa da inervação visceral e determinadas áreas cutâneas, né? E os pontos de alarme, eles estão relacionados com essa reatividade dessas áreas cutâneas. Então, eles foram descritos já milenarmente pelos chineses e no final do século XIX por esse médico chamado Head. Zonas de dor referida de Head, né? Então, por isso são pontos de diagnóstico reflexo. Eles vão revelar a condição aguda do Zangfeld, a condição aguda de órgãos e vísceras. Então, esse órgão está agudizado, essa doença está agudizada, esse órgão adoeceu agora, ou ele tinha uma doença crônica e ela se agravou. Aí, quando a gente palpa ponto de alarme, isso vai transparecer, né? Esse é, ponto ele serve para tratar também, então vai tratar esse zanfo, né? E ele principalmente vai ativar o aspecto mais yin desses Zangfo. A localização, então, é na face ventral do tronco e não necessariamente localizado no canal correspondente. Então, o alarme da bexiga, ele está no canal do vaso da concepção. A gente viu o alarme do intestino grosso, não foi? Ele tá ele é o estômago 25. O canal da bexiga é o VC3. Então, não tem relação. Aquele alarme não está em cima daquele canal, tá? Aí aqui a gente tem uma tabela desses pontos de alarme, a gente vai ter oportunidade de estudar todos esses pontos, e tem um outro desenho de um outro mapa de acupuntura aqui, que traz para a gente para mim, traz uma lembrança interessante aqui, que é, olha, eu tenho uma sistemática de palpação desses pontos de alarme. Então, o paciente chegou, eu palpo todos esses pontos. Esse mapa mostra bem como é fácil palpar esses pontos, né? Então, vem palpando, e o interessante é assim, em toda a sessão eu palpo esses pontos de alarme em todos os pacientes. Então, vimos a categoria dos 5 pontos Shu antigo, os pontos de alarme. Agora a gente vai para uma terceira categoria, que são os pontos de assentimento ou os Shu dorsais. Eles são parzinho dos pontos de alarme. Os pontos de alarme estão na face ventral e vão contar sobre situações agudas. Os pontos de assentimento estão na face dorsal e vão falar principalmente de doenças crônicas. Eles também tratam os zanfo, mas se relacionam mais com doenças crônicas. Diagnóstico também feito pela sensibilidade do ponto, palpei, está sensível, então ali está com problema, né? Normalmente, quando a gente faz uma pressão leve e o indivíduo já reage, então esse problema é mais intenso, ele é mais agudo. Se eu preciso fazer uma pressão mais profunda, mais forte, é porque esse processo já está mais cronificado. Todos esses pontos de alarme ou assentimento, então tem alarme ou assentimento de todos os ANFO. Então vai ter o alarme do coração, que vai estar na face ventral, e aqui, como a gente está falando de assentimento, vai ter o assentimento do coração, o assentimento do pulmão, o assentimento do fígado, da vesícula biliar, do intestino grosso, todos vão ter um ponto de assentimento ou de acesso ou de associação, tá bom? E todos localizados no canal da bexiga. Ah, então no canal da bexiga tem ponto de fígado, ponto de baço pâncreas, sim, tem, né? Aí a gente tem uma tabela para localizar esses pontos de alarme ou pontos Chu. A gente então sabe que o bexiga 13 é o ponto Chu do pulmão e ele tem uma localização anatômica muito bem definida.
Vimos então essa categoria de pontos de alarme, vimos 5 Shu antigos, pontos de alarme, pontos de assentimento. Agora vamos ver os pontos de acúmulo de energia, ou ponto Chi, ou ponto Cleft, ponto Fenda. Eu, na minha prática clínica, uso esses pontos com uma certa frequência, tá? Eles são conhecidos em alguns livros como pontos de alarme do canal, por isso eu deixei de vermelhinho aqui, meio inclinado, porque não é toda a literatura que fala isso, tá? Mas são pontos que vão ficar alterados quando existe acúmulo de Qi e Xue no canal. Então, são pontos que servem no processo de diagnóstico, eles vão servir para fazer diagnóstico de padrão de excesso, né? Mas, novamente, são pontos utilizados para diagnóstico e para tratamento. Então, eles vão tratar alterações agudas e principalmente condições de excesso no canal. Então, são pontos que promovem uma analgesia boa. Às vezes, estimulando um ponto desse, você já inicia um processo de analgesia no animal, o animal já fica mais calmo na sessão e aí você consegue dar prosseguimento, inserir outros pontos, porque o animal com dor, ele fica inquieto, né? Pode ficar inquieto. Aí esses pontos chi ou cleft ou acúmulo, de novo, a gente vai ter uma tabela para esses pontos. Eu disse que eu uso, né, bastante esses pontos na prática clínica, mas eu não sei todos eles de cor, não. Então eu preciso acessar essa tabela quando eu quero usar o ponto. Eu sei que eu quero, por exemplo, melhorar o fluxo de Ti no canal do intestino delgado, mas eu não lembro exatamente qual é o ponto de acúmulo do intestino delgado. Aí eu vou lá e busco essa tabela, né, e olho no mapa, porque quando a gente usa menos um ponto, é mais fácil da gente esquecer a localização dele. Então eu vou lá, é o ID6. Aí onde está localizado o ID6? Aí vou lá, olho no mapa e agulho o meu paciente. Outra categoria de pontos são os pontos fonte, que são pontos que vão ser uma fonte porque eles armazenam o Ti nesse indivíduo, tá? E eles vão trazer equilíbrio em condições de excesso ou deficiência. Às vezes a gente tem dúvida se o paciente tem um calor vazio, por exemplo, que é por deficiência de Yin, ele apresenta sintomas Yang. Aí a gente não sabe, eu não sei se eu uso um ponto de sedação, se eu uso um ponto de tonificação, a gente vai usar esse ponto fonte, que ele é o pontinho que vai ajustar. Se é para lá ou para cá, ele vai fazer. Ele é mais certeiro para quando a gente tem dúvidas, tá? Ele vai ser mais homeostático, ele vai promover equilíbrio. Então, eu não tenho certeza se esse fígado está com excesso ou deficiência, aí eu uso o ponto-fonte do fígado. Eu não vou usar um ponto de sedação nem de tonificação. Eu vou usar o ponto-fonte, tá? Ele é um ponto meio bombril. Tudo bem? Então, de novo, a gente tem uma tabela para esses pontos-fonte. Outra categoria de pontos são os pontos de conexão, ou LUO, pontos LUO ou ponto LU. Também são pontos que eu uso bastante na prática clínica. Todos esses, né, uso bastante. Assentimento, alarme, ponto de assentimento de alarme, eu acho que em todas as sessões eu uso, né? E essa categoria de pontos fenda eu uso quando o animal tem dor. E agora aqui esses pontos Lu ou pontos de conexão, a gente usa quando existe um padrão de excesso num órgão e a gente quer circular esse excesso, ativando outro órgão que vai receber esse excesso, porque tudo é um ciclo, né? Dentro dos 5 movimentos, e aí como é que a gente faz isso? Esses pontos Luo ou pontos de conexão, eles fazem comunicação entre canais Zanfu acoplados. Então, ele vai fazer a comunicação do baço pâncreas com o estômago, do fígado com a vesícula biliar e etc. E ele vai ter um efeito homeostático entre esses acoplados. Então, eu preciso.
Uma coisa que é muito frequente que a gente usa ponto lua é quando tem um padrão de fleuma, que é aquela umidade que está excessiva, está pegajosa, essa fleuma, ela tem tendência a agredir o movimento terra, então a fleuma tem tendência a sobrecarregar a terra, sobrecarregar o baço pâncreas, e aí a gente ativa o estômago para que esse estômago ajude o baço pâncreas a trabalhar. Então a gente faz essa conexão de estômago com baço pâncreas. Essa homeostasia entre esses acoplados, tá? É uma distribuição homogênea de Ti-Shui entre acoplados. Então, toda vez que a gente usa um ponto de conexão de um órgão, a gente tem que tonificar o seu acoplado. Então, quando a gente vai fazer uma conexão de baço pâncreas, a gente tem que tonificar o estômago. Quando a gente vai fazer uma conexão de estômago, a gente tem que tonificar o baço pâncreas. Então, aqui a gente tem uma tabela dos pontos de conexão, mas a gente precisa usar a tabela dos pontos de tonificação também. Então, são duas agulhas que vão ser colocadas aqui. Agora, existem alguns pontos de conexão que são especiais, porque são pontos de conexão que unem três canais. Então, a gente vai ter o triplo aquecedor 8, que trata os três canais yang do braço. O pericárdio 5, que trata os três canais yin do braço. Vesícula biliar 39, que trata os três canais yang da perna. Baço pâncreas 6, que trata os três canais yin da perna. Lembrando que tudo isso tem tabela, que a gente vai lá e consulta essas tabelas e que com o passar do tempo também a gente acaba decorando esse conteúdo. Mas quando é que a gente vai usar isso aqui? Por exemplo, um ponto muito usado, baço pâncreas 6, que é o que está lá embaixo como SP6, que trabalha os três canais da perna. Então, se a gente tem um animalzinho que está com paraparesia, ele precisa fortalecer baço pâncreas, fígado, rim. Se a gente quer fazer isso tudo, é mais fácil a gente já usar um ponto que pega esses três. Vamos lá em cima, triplo aquecedor 8. Se tem um indivíduo que fez uma lesão, uma pancada na face lateral de membro torácico, comprometendo o intestino grosso, triplo aquecedor e intestino delgado. Como é que eu vou tratar três canais? Vou usar três pontos Ting nesse indivíduo? Se não for esse o caso de usar três pontos Ting, você pode simplesmente agulhar o triplo aquecedor 8, porque vai tratar os três canais. Então, isso são condições clínicas, né, que são decisões clínicas também, tá bom? Então, esses pontos foram os de conexão especial. Agora, a gente vai ver os pontos de influência. Eles têm influência numa determinada função. Então, o fígado 13 ele tem influência em todo o yin do corpo. Aí a gente vai ver quando que a gente usa esse fígado 13. Olha, padrões onde a gente precisa tonificar o yin desse indivíduo. Tenha ele sintomas cutâneos, ou ele tenha um envelhecimento, tudo que precise tonificar o yin, são sintomatologia extremamente variada, a gente pode usar o F13, porque ele é um ponto de influência para IN. E assim a gente tem toda essa tabela de pontos aqui. A gente vai ter uma influência para Yang, uma influência para Qi, ponto de influência de tendões, que é o VB34, é um ponto que a gente usa demais para pacientezinho com alterações osteomusculares, ponto de influência bexiga 11, que é o ponto dos ossos, todos esses pontos são muito usados. A gente tem ponto de influência do chue, ponto de influência da região lombar, das medulas, da face, da cabeça, do tórax, tá? São pontos celebrados que têm um efeito muito bem conhecido, então a gente utiliza esses pontos dentro do nosso protocolo de acupuntura.
E a gente tem pontos empíricos, que são pontos empíricos, são assim, é, na clínica observou assim, quando eu preciso fazer uma descendência do Ti, eu estimulo o pulmão 9. Quando que eu preciso fazer uma descendência do Ti? Uma agitação mental, a gente precisa descender esse Ti. Uma dificuldade respiratória tipo asmática, eu tenho uma sensação de excesso no tórax, precisa descender esse Ti. Uma certa náusea, precisa descender esse Ti. Então, deu para entender? Aí o P9, tá vendo como ele vai tratar categorias muito distintas de problemas? Não é ele isoladamente, né? Mas ele pode fazer parte do seu protocolo de tratamento. E assim a gente usa o IG4 para dispersar fatores patogênicos, estômago 40 para mover fleuma, mas o estômago 40 ele é ponto Lu ou conexão, então tem que tonificar o baço pâncreas quando usar estômago 40. São pontos empíricos, pontos celebrados, clinicamente celebrados, tá? O VC6, vaso da concepção 6, é um mar de Ti, vai tonificar esse indivíduo, aumentar a vitalidade desse indivíduo. Coração 7 vai acalmar esse indivíduo. Estômago 44 vai remover calor do estômago. VG26 é ponto para ressuscitação. Então, são pontos celebrados, né, na prática clínica. Bom, vimos todas essas categorias de pontos, todos eles são sistêmicos. Agora, existe também microsistemas de tratamento e a gente vai exemplificar aqui os microsistemas da orelha. Existem duas técnicas de fazer aurículo. Tem a aurículo francesa e tem a aurículo acupuntura que é chinesa. Normalmente, quem trabalha com aurículo vai ter as duas literaturas, vai ter os dois mapas. Quem trabalha com aurículo, trabalha com o mapa na mão. Ele olha a sua orelha, olha no mapa, olha a sua orelha, olha no mapa, tá? Então, a gente tem todo o corpo refletido nessa orelha, né? Tanto que aqui à esquerda, embaixo, a gente consegue ver um feto de cabeça para baixo na orelha, né? Então, esses pontos de aurículo, auriculoterapia, auriculopuntura, esses pontos de aurículo, normalmente eles apoiam a acupuntura sistêmica, mas para indivíduos que estão fazendo profilaxia, que não estão adoecidos, não têm uma doença muito clara, a auriculopuntura ela serve para a manutenção da saúde, porque quando a gente fala assim, não, eu não tenho sintoma, sempre vai ter um sintoma, então vão ser ou poucos sintomas ou sintomas brandos, né? E existem disfunções que podem não estar gerando sintomas, mas que vão aparecer nos pontos. Os pontos vão estar com uma cor diferente, tá? Uma textura diferente, uma umidade diferente. A auriculopuntura pode ser feita em cães e gatos, mas eles não deixam que a gente deixe coladinho o ponto ali no pavilhão auricular. Vão ser poucos indivíduos que vão permitir, tá? Mas esses pontos podem ser estimulados e existe literatura de auriculopuntura em cães e gatos, né? Uma outra categoria de pontos são os pontos gatilho. E aqui a gente tem um fenômeno que é um fenômeno fisiopatológico mesmo. Ponto gatilho é uma entidade patológica, um local onde a gente tem uma contratura muscular decorrente de uma alteração na placa motora. Então, aqui à esquerda a gente tem um desenho de uma terminação nervosa fazendo sinapse com a fibra muscular. No exato local onde acontece essa sinapse, terminação nervosa e fibra muscular, a gente tem liberação de acetilcolina para promover a contração muscular, né? Aquele deslizamento de actina miosina. Toda vez que essa musculatura fica cronicamente contraída, essa liberação de acetilcolina mantém essa contração muscular e promove uma acidose local pela liberação de ácido lático, né? Para gerar o ATP, acaba liberando o ácido lático.
Se essa contratura é mantida cronicamente, esse pH ácido ele acaba fazendo uma retroalimentação positiva para a liberação de acetilcolina. Então, vira um ponto que é um famoso nó no músculo. A pessoa fala, tá com um nó aqui, tá durinho aqui. Isso é ponto gatilho, tá? Então, ele pode ser distante ou próximo a um processo patológico, o gatilho, ponto gatilho, que é o nozinho no músculo, ele pode estar pertinho da onde está o problema. Então, tem artrose aqui, tem ponto gatilho aqui, ou ele pode estar em outra musculatura, tá? Não tem relação com canais de acupuntura, às vezes tem, às vezes não tem, a gente vai ver isso, né? E os pontos gatilhos, eles vão ser uma área de facilitação local de nervo com músculo ou tecido conjuntivo associado. Essa frase ela está explicando o que eu falei antes, tá? A gente tem uma sinapse entre a terminação nervosa e a musculatura, tá? E a contração dessa musculatura, e obviamente a gente vai ter um repuxamento da fáscia. E a fáscia é um tecido muito importante para levar informação para o corpo, né? Então, o ponto gatilho ativado, ele vai criar essas pequenas áreas de tensão ou microespasmos ou o nó. A gente fala, tô com um nó no ombro, tá? Que é uma contração involuntária da musculatura que é agravada por estresse, torna esse ponto sensível à pressão, ele é hiperirritável, né? Então, uma manipulação pequena assim, já vai desencadear uma sensibilidade dolorosa, tá? E outra coisa é que palpar esse ponto, apertar esse ponto, ele pode dar dor referida, é o famoso choquinho. Quem tem doença de articulação temporomandibular tem pontinhos no rosto que a pessoa aperta e fala: Eu sinto o choquinho descer pelo meu rosto, tá? Isso é uma dor referida no trajeto do nervo responsável pelaquela musculatura ali, tá? E frequentemente um ponto gatilho é um ponto motor. E não, o ponto motor, só lembrando aqui de fisiologia muscular, o ponto motor é a área do músculo onde, com um menor estímulo, você consegue a maior intensidade de contração. Então, é uma área do músculo altamente inervada. E nestes pontos motores, que são pontos utilizados na fisioterapia, quando quer fazer uma eletroterapia, o estímulo ele é feito em cima do ponto motor, porque ele vai ser mais sensível a essa transmissão elétrica, né? Então, com frequência, esses pontos motores eles acabam se tornando pontos gatilhos. Então, ponto gatilho é uma entidade patológica, o ponto motor é uma entidade fisiológica, tá? Aqui tem um trabalho que já tem 20 anos, mas é um trabalho que foi um divisor de águas na prática clínica de equinos, tá? Onde os autores localizaram o ponto gatilho no cavalo, coincidindo com o ponto intestino grosso 16, tá? Foi divisor de águas porque até aquela época não se podia afirmar que os animais tinham ponto gatilho. Então eles fizeram eletroneuromiografia e localizaram esse ponto gatilho, né? E aqui a gente vai ver uma sequência de mapas de pontos gatilhos. Esse aqui é no cavalo, a gente olha e fala, mas que tosco, hein? Isso daqui é um xerox, né? Alguém desenhou e alguém foi lá e xerocou, e aí entrou aqui no slide de aula. Mas vou te dizer que esse mapa, por mais tosco que seja, ele é muito bom, porque ele tem o nome da musculatura que é comprometida. Então, os pontos gatilhos são entidades patológicas que são mapeadas, eles se repetem no corpo em determinados locais. Então, aqui a gente tem o mapa de ponto gatilho no cavalo e o mapa de ponto gatilho no cão, no mesmo estilo, assim, simplão, mas de uma importância anatômica muito grande, tá? Na minha prática clínica, eu estou olhando esse mapa aqui, na minha prática clínica, eu vejo bastante esses pontos gatilhos.
E aqui a gente já tem um mapa de ponto gatilho mais sofisticado, né? Trazendo uma anatomia da musculatura, pelo menos a mais superficial, né? E mostrando a coincidência desses pontos gatilhos com pontos de acupuntura. Muitos dos pontos gatilhos, eles acontecem em cima de pontos de acupuntura, tá? São pontos que a gente vai falar, que são pontos com padrão de excesso, tá? E aí, como é que a gente trata padrão de excesso? A gente falou um pouquinho de inserção da agulha, de chegada do ti, né? Se tá com padrão de excesso, inserção superficial da agulha sem manipulação, para que esse ti flua suave, livremente, para relaxar essa região. E aí essa agulha fica retida ou fica no local por um período longo, para a gente poder promover sedação nesse ponto gatilho e analgesia. Ok? Então, finalizamos aqui a segunda parte da introdução da nossa aula de pontos, a nossa disciplina de anatomia de pontos e canais. Muito obrigada!